Fala pessoal, semana extremamente movimentada, né, com a condenação do Daniel Silveira em primeiro lugar e depois com o indulto concedido pelo presidente Bolsonaro, né? Algumas considerações diante disso tudo que vocês já devem ter visto e assistido aí nas redes sociais, em vários canais inclusive, e só para dar um reforço aqui no nosso canal também a respeito dessa atitude do Supremo Tribunal Federal, né? Nós tivemos uma atitude covarde, canalha e cretina dos Supremos, né? Dos ministros supremos que se acham donos do Brasil e acham que pode, a seu bel prazer, construir uma nova Constituição, formular tudo aquilo que já foi dito e até irem contra jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro Alexandre de Moraes vergonhosamente comprou uma briga pessoal com o deputado Daniel Silveira, né? E é aquele negócio, parece briga de menino mimado. Sabe aquele menino da escola que tem 15 anos, que começa a perseguir o menino de 6 e começa a fazer aquele bullying? Parece esse ser o caso do ministro Alexandre de Moraes, né? Uma perseguição descabida. Criou o eterno flagrante, né? Flagrante por um vídeo. Ou seja, a pessoa nunca sai do flagrante, porque se ele julgar um vídeo que aconteceu há 2 anos atrás, pelo vídeo estar no ar, vai ser considerado um flagrante. Então, o Daniel Silveira, né, foi condenado por 10 votos. Só o Nunes Marques, né, votou contra. Um dos ministros, inclusive, que nós menos esperaríamos que votaria contra essa condenação, foi o que votou contra. Os demais votaram favoravelmente à condenação, uma aberração jurídica sem tamanho. E aqui mencionar, né, o novo ministro indicado pelo Bolsonaro, o ministro André Mendonça. Que vergonha, André Mendonça! O senhor ministro terrivelmente aclamado pelo público bolsonarista, pelos eleitores do Bolsonaro, que fizeram campanha para que o Senado pudesse aprovar o nome do senhor, e o senhor se comporta dessa maneira, tentando caçar as liberdades de um parlamentar que é inviolável, civil e criminalmente, por quaisquer palavras que ele puder falar, porque ele é um parlamentar. O que significa parlar? Significa falar. Então essa é a missão de um deputado, falar. E o Daniel Silveira falou. Quer que a gente discorde ou não das falas do Daniel Silveira, foram falas agressivas ou não, foram falas super tranquilas, não importa. O Daniel Silveira, ele tem imunidade para falar o que ele quiser. Se ele quiser chegar lá na tribuna e defender que ele é favorável ao assassinato, ele tem o direito, porque ele é imune, ele pode falar o que ele quiser. A ideia sim pode ser rechaçada, agora o parlamentar não. Ele está representando milhares e milhares de pessoas que votaram nele. Ele foi eleito para isso, para falar em nome dessas pessoas. E infelizmente os ministros votaram contra, né, 10 ministros, com o voto do André Mendonça. E ele tentou se justificar uma medida que foi completamente estapafúrdia, porque ele piorou a situação dele, né? Ele disse que ele precisa ser cristão, ele não pode, por ele ser cristão, ele não pode coadunar com esse pensamento agressivo do Daniel Silveira. Acontece que ninguém votou, os senadores não votaram no André Mendonça para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, e nem o presidente Bolsonaro colocou o André Mendonça lá para que ele pudesse ser um bom cristão. Nós fizemos a militância dele para que ele pudesse ser um bom jurista, e a hora de mostrar que ele é um bom jurista, que andava de acordo com a Constituição e dentro dessas 4 linhas que o presidente Bolsonaro tanto fala, o momento era esse. E ele se furtou. Agora é engraçado que durante o voto do ministro André Mendonça, o telefone dele tocou e ele recebeu algumas ligações. Quem ligou para o ministro André Mendonça? Fica aí essa pergunta no ar, né? O que é que vocês acham? Quem que ligou para o ministro André Mendonça a ponto de que ele votou de uma forma que ninguém imaginaria que ele votasse? Então, nós vemos esse corporativismo, né, dentro do Supremo Tribunal Federal, que é uma vergonha e que não beneficia brasileiro nenhum. Então, uma vergonha. Então, vamos ler aí o que falou o André Mendonça, né, ministro do Supremo Tribunal Federal, no seu Twitter. Veja, acompanha aí. Diante das várias manifestações sobre o meu voto ontem, sinto-me no dever de esclarecer que como cristão, não creio tenha sido chamado para endossar comportamentos que incitam atos de violência contra pessoas determinadas. E B.
como jurista, a avaliar graves ameaças físicas contra quem quer que seja. Há formas e formas de se fazerem as coisas, e é preciso se separar o joio do trigo, sob pena de o trigo pagar pelo joio. Mesmo podendo não ser compreendido, tenho convicção de que fiz o correto. Após essa lambança, né, após declarar o seu voto, dizer como votaria, as redes sociais realmente ficaram empestadas de comentários negativos para o ministro o ministro sentiu. Ele é um ministro, ele não tem que dar explicação, ele precisa votar. A escolha dele apenas tem que ser baseada na Constituição. Se ele acha que foi baseada na Constituição, é um problema dele. Ele sabe do que ele tem que fazer. Acontece que ele precisou ir ao Twitter justificar porque ele viu a lambança que ele fez. E realmente, de fato, foi uma lambança. Agora, o presidente Bolsonaro ele tirou uma carta da manga. Numa jogada de mestre, o presidente Bolsonaro aniquilou a ação do STF no Supremo. E o melhor de tudo, com uma simples jogada, usando as próprias falas do ministro Alexandre de Moraes, o presidente Bolsonaro deu uma graça para o Daniel Silveira, né? A graça é um benefício individual de suspensão de pena, de perdão de pena do preso. Então, é aquele negócio, parecia que o Bolsonaro esperou até o último momento para poder dar essa cartada aí, essa cartada mágica que botou os ministros de cabelos pro ar, exceto o Alexandre de Moraes, por motivos óbvios. Essa questão do indulto, esse ato de clemência constitucional é um ato privativo do presidente da República. Podemos gostar ou não gostar, assim como os parlamentares também não gostam muito quando o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionalidade de emendas, declara inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. Função constitucional prevista nesse check and balances para o Supremo. Assim como o ato de clemência constitucional não desrespeita a separação de poderes. Não é uma ilícita ingerência do Executivo, com devido respeito às posições em contrário, na política criminal que genericamente é estabelecida pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Judiciário. Até porque indulto, seja graça, o perdão presidencial, seja individual, seja o coletivo, não faz parte da política criminal. É um mecanismo de exceção contra o que aquele que tem competência, o presidente da República, entender excessos da política criminal, genericamente prevista pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Poder Judiciário. E nós temos exemplos no mundo todo. E muita gente que já estava se sentindo frustrado com o presidente Bolsonaro por causa dessas derrotas diante do Supremo, o Supremo perseguidor, como se fosse uma inquisição. De fato, perseguir a pessoa como se fosse uma inquisição, e muitas derrotas da Constituição do povo brasileiro diante desses ministros. Então estava todo mundo decepcionado, né? Todo mundo meio para baixo, e de repente no dia seguinte o presidente Bolsonaro traz uma notícia dessa que foi maravilhosa e botou todo mundo em espanto, os ministros do Supremo Tribunal Federal e também a sua base. E o que é que o Bolsonaro fez com esse indulto? É como se ele tivesse pegado uma vareta e cutucado uma casa de maribondo, né? Os maribondos conseguiram sair da sua casa para tentar atacar e combater essa medida. Veja o que diz a gazela saltitante, o Randolfo Rodrigues, ou mais conhecido como senador DPVAT. Vê aí. Ontem, o Supremo Tribunal Federal condenou o senhor Daniel Silveira por tentar impedir o livre funcionamento dos poderes instituídos. Hoje, o senhor presidente da República se utiliza indevidamente de um dos poderes para livrar o criminoso de sua pena. Está claro, a missão de Jair Bolsonaro é esculhambar a Constituição e as instituições democráticas. Nós não iremos permitir. Nós iremos ingressar ainda amanhã com a ação de descumprimento do preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal para anular o ato indevido de Jair Bolsonaro, sem embargo de também protocolar um projeto de decreto legislativo no Parlamento. A sanha
criminosa do bolsonarismo para acabar com a democracia e as instituições do país não passará. Após todo esse ataque de pelanca e a cara de pau desse senador, DPVAT, o ex-presidente Michel Temer, achando que é o dono da vez, o dono da cocada preta, porque fez uma carta, né? Ajudou o Bolsonaro a fazer uma carta. É uma carta que, com certeza, o presidente Bolsonaro se arrepende muito, né? Porque o presidente Bolsonaro achou que resolveria alguma coisa dessa carta que o Temer o induziu a fazer. Né? Bolsonaro faz uma carta aí, peça desculpas pelas manifestações que ocorreram no dia 7, que aí as coisas vão ficar suaves, vão ficar tranquilas. Acontece que ninguém contava com a ideia de que o Alexandre de Moraes seria canalha dos canalhas. Que ele era canalha, a gente já sabia. Agora, canalha dos canalhas, aí a gente até suspeitava, né? Mas não tínhamos a comprovação. E foi comprovado, porque o Bolsonaro, embora tenha cedido o ministro Alexandre de Moraes, em nada se deu e continuou sua perseguição aos conservadores. Então, achando que era o dono da vez, o ex-presidente Michel Temer sugeriu ao Bolsonaro que cancelasse o indulto, a graça, o perdão ao Daniel Silveira, e o Bolsonaro, simples, curto e perfeito, respondeu dessa maneira. Vê aí. E após isso, o Daniel Silveira continua livre. A questão que se discute agora é como é que o ministro Alexandre de Moraes e todos os ministros do Supremo Tribunal Federal vão se comportar após essa jogada de mestre do presidente Bolsonaro. Como será? Vão inventar alguma coisa para cancelar, para assustar? Agora eles vão ter que pensar direitinho, hein? Porque o Exército também já se pronunciou, né? O pessoal do Exército da Reserva, e disseram que o terno do Alexandre de Moraes, a toga dele, não servia para nada, nem para pano, acho que foi alguma coisa relacionada ao lixo, né? Nem para pano de chão ou alguma coisa nesse sentido. Então, vamos ver, vamos aguardar o que é que vai acontecer daqui para frente. Eu sei que a coisa pegou fogo e essas são as notícias, né? Eu fiquei extremamente feliz com a posição do presidente Bolsonaro, né? Foi aquela injeção de ânimo que a sua base precisava. E algumas cidades estão convocando manifestação já agora para o dia 1º de maio, hein? Em defesa da decisão do presidente Bolsonaro e em defesa do Brasil e das liberdades. Se tiver aqui em Aracaju, nós comunicaremos o quanto antes possível, embora já esteja em cima. Pois é, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal, por favor, aperte esse botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se e faça parte aqui também do nosso canal, que aos pouquinhos vai crescendo, né? Um cheiro, forte abraço e fui!